colocarem aí a posição, por favor. Aí, qualquer coisa, se as meninas precisarem, a gente tem aqui como dizer, né, que a gente gravou. Vamos lá, Maria? Só para vocês poderem dar joinha assim para mim. Depois vocês voltam aí as suas câmeras escondidas. Aline, minha câmera não tá querendo funcionar. Ah, é? Então eu vou falar o quê? Perguntar e depois você fala assim, Milena, tá? Tá bom. Boa noite, gente. Tudo bem? Gostaria de pedir autorização de vocês para que a gente possa gravar essa aula de estudo de caso do módulo C, fase 1. Todo mundo de acordo? Por favor, joinha. Eu, Milena, concordo. Obrigada, Milena. Desculpa. Imagina. Bom, então vamos lá para a explicação, então, né, gente, do estudo de caso do módulo C, fase 1. Muito obrigada pela autorização de todos vocês. Assim, outros colegas também vão poder acompanhar essa aula de explicação de estudo de caso do módulo C, fase 1. Eu sou a Aline Cândida, sou orientadora educacional aqui do Polo de Santa Maria, no Distrito Federal. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um slide para a gente poder conhecer como que funciona como que é exatamente o nosso... Peraí, só um pouquinho, gente. Qualquer coisa. O que é o estudo de caso, né? Muitas de vocês já sabem, a gente só vai aqui reforçar para que quem ainda não compreende, trazer a informação para vocês. Todo mundo está olhando aí? Vocês que estão com a câmera aberta, estão vendo? Ok? Sim. Ótimo, obrigada. Então, o que é um estudo de caso? Cada profissão de vocês precisa ter uma problemática, como se vocês estivessem tendo que resolver esse problema em uma situação que vocês estivessem atuando na área de vocês. Por isso, o estudo de caso. Só que aqui vocês vão resolver esse problema por meio de sugestões de autores que no seu manual do seu estudo de caso tem para você. E aí, o que acontece? Tem as regrinhas, como você escrever esse estudo de caso. Então, você tem que escrever de 3.000 a 5.000 caracteres, contando os espaços. A formação, a resposta desse estudo de caso, ele é de resposta texto, ou seja, você não vai colocar número 1 e responder, número 2 e responder, não. Ele é resposta texto, você vai responder diretão essas respostas que você vai trazer aí, né, de acordo com o que vai ser solicitado para você no seu estudo de caso. E aí, você tem que verificar se essa resposta texto, você vai ter que fazer um parágrafo atrás do outro, realmente ela está respondendo todas as perguntas, se está de acordo com a norma do padrão em língua portuguesa, se a resposta está clara, objetiva, e se foi elaborado, então, de acordo com a colaboração dos autores que tem no seu manual. Isso aqui não é mais obrigatório. Então, como que eu vou postar o meu estudo de caso? Eu vou acessar a matéria que eu estou estudando na hora. Depois eu vou clicar do lado esquerdo em trabalhos. E aí eu vou lá, ó, entregar. Aqui você vai clicar em entregar. E aí tem essa caixinha aí que está escrito comentários. Então, você não vai postar em Word. Você pode digitar no Word para poder verificar a quantidade de caracteres. Copia lá e cola aqui e salva. E aí vai ter o protocolo. Então, assim... Você vai escrever, então, essa resposta a texto, em formato, né, de texto, número 1, né, número 2, número 3, mas tudo assim, um em seguida do outro, de forma objetiva, clara, respeitando a língua portuguesa. E aí você vai, então, copiar e colar aqui, lembrando que é de 3.000 a 5.000 caracteres. Muito bem. Então, agora, vamos saber o conteúdo que vocês vão ter que ter, né, no dia de hoje. Então, você acessou no caso, a sua disciplina. Lá na sua disciplina, você vai clicar, né, na sua matéria, e lá embaixo está escrito assim, material complementar. Lá no material complementar é onde você vai achar esse manual aqui. Então, nós temos aqui, primeiro momento, né, falando que é do módulo C, fase 1. Aí tá aqui, ó, contemplando todos os cursos da área de educação. E aí vem falando o que é o estudo de caso, para vocês se aprofundarem ainda mais. E aqui vem o seu estudo de caso. Então, nós temos o tema, intelectuais e personalidades, representação social.
E aí vem o fato, que é o caso, o problema. Então, aqui nesse fato, que é o caso, o problema, é onde você vai entender sobre qual é a problemática do seu estudo de caso. E aí vem. Era uma vez um pensador que acreditava na educação como libertadora e transformadora da sociedade. Para ele, o maior objetivo da educação era de conscientizar as pessoas para que pudessem agir em favor de sua própria libertação. Esse pensador, que era também formado em direito, foi o educador que marcou a história da educação em níveis nacional e mundial. Nascido em Recife em 1921, Paulo Freire é considerado um dos maiores nomes da pedagogia no Brasil. Freire nos deixou um rico acervo bibliográfico, pensamentos pedagógicos, pesquisas e métodos relacionados à alfabetização. Reconhecido principalmente pelo método de alfabetização para adultos, ele defendia o diálogo como um modo de promover a democracia e a atuação dos indivíduos na sociedade. Em 1963, coordenou um programa que alfabetizou 300 cortadores de cana-de-açúcar em 30 dias. Devido ao sucesso do projeto, o programa foi integrado ao Plano Nacional de Alfabetização do Governo Federal. Devido ao contexto da ditadura civil-militar, Paulo Freire foi preso e ficou em exílio por 16 anos. Porém, nesse tempo fora do país, passou um período no Chile, onde escreveu um dos seus livros mais famosos, Pedagogia do Oprimido. Mais tarde foi professor visitante na Universidade de Harvard e em Genebra, na Suíça. Trabalhou por mais de uma década em projetos voltados a países europeus e africanos. Como filósofo, foi aclamado no mundo. O educador possui mais de 35 títulos de doutor honoris causa de universidades europeias e americanas. Prêmio da Unesco de Educação para a Paz em 1986 e em 2012 foi declarado patrono da educação brasileira. Em 2021 comemoramos o centenário de Paulo Freire. Portanto, pesquisaremos sobre sua contribuição, suas concepções pedagógicas e seu legado para a educação brasileira. Então, aqui a gente observa algo que realmente vai fazer parte aí do dia a dia de vocês, né? Ter esse conhecimento aí para poder ensinar. A partir de aqui, nós temos os referenciais teóricos. Esses referenciais teóricos é onde vocês vão fazer a pesquisa. Não precisa ir em outros sites. Automaticamente, o seu professor de Curitiba, ele já direciona vocês, eles já deixam aí para vocês essas informações. E agora sim, vem as questões norteadoras, que é onde você vai responder de formato de texto. Reforço, não é número 1 responder, número 2 responder. Não, você vai responder em formato de texto todas essas perguntinhas. Sempre lembrando dos conectivos de coesão, né? Para a gente poder não ter também, porque tem que ser objetivo de forma clara. Então, o seu, quem vai te avaliar, o seu avaliador, no caso, né? Ele precisa entender a sua resposta, mas também não fica enrolando, tem que ser objetiva. Por quê? Vocês têm de 3.000 a 5.000 caracteres com espaço para poder preencher. Então, a primeira pergunta. Partindo do princípio de que Paulo Freire é um pensador aclamado internacionalmente, sendo um exemplo, o movimento denominado de matemática radical vinculados aos currículos de matemática desenvolvido nos Estados Unidos e influenciado pelos ideais de justiça social e pedagogia crítica, além dos Estados Unidos, há outros países que desenvolveram projetos influenciados pelos pensamentos de Freire. Aí você vai pesquisar um projeto que foi desenvolvido em algum país, tendo como base a concepção pedagógica de Paulo Freire e destaque o nome desse projeto, para qual público se destinou e, com suas palavras, descreva qual a finalidade desse projeto e aponte um benefício que ele traria para a sua região. Aqui no caso, você vai procurar essas referências aqui a resposta dessa pergunta. E aí você vai ler, vai compreender e aí você vai escrever com as suas palavras. Número 2.
Considerando o contexto brasileiro sobre o processo de ensino-aprendizagem emancipador, sempre buscamos refletir: qual é o papel da educação? Que prática pedagógica pode levar o aluno a um pensar realmente democrático? Essas podem ter sido algumas das inquietações de Paulo Freire que o levou a pensar a educação enquanto um processo mais amplo e humano e a desenvolver práticas pedagógicas, despertando nos indivíduos a capacidade de sair do estado de oprimidos para o estado de agir em favor de sua própria libertação. A partir do artigo sugerido nas referências bibliográficas, o Círculo de Cultura, opção teórico-metodológica na educação. Pontue com suas palavras qual era a proposta de Paulo Freire com os círculos de cultura e cite qual das experiências relatadas no artigo contribuiria para o processo educacional do seu estado. Então, mais uma vez, aqui nas referências para vocês procurarem. E a terceira e última pergunta: e na região onde você vive? Aí aqui já vai, né? Porque geralmente a gente, como vocês já sabem, e umas, né, estão entrando agora, o que acontece? Sai sempre do geral e vai para o local. Então, eles trouxeram informações do nacional e agora vocês vão pesquisar no local. Neste caso, vocês vão ter que pesquisar em sites, né, de pesquisas, né, acadêmicas, para que vocês possam responder. E na região onde você vive, pesquise algum intelectual ou pensador que tenha sido importante na educação em sua comunidade ou região. E descreva qual a sua principal concepção pedagógica, articulando com os aspectos educacionais por Paulo Freire. Aqui neste caso, o que acontece? É importante você fazer uma referência de onde você trouxe essa informação, de onde você tirou essa informação. Justamente porque não está aqui nas referências. Então, é importante que você traga, por exemplo, segundo o site da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Aí você vai colocar o que ele fala, tá? A norma curta, né, vai valer 5 pontos, né? Tá falando meio ponto e tal. Aí, considerando o texto, mais uma vez, reforçando que você tem que escrever de 3.000 a 5.000 caracteres e colocar lá naquele quadradinho que eu mostrei para vocês. Isso aí, o estudo de caso desse módulo C, fase 1. Alguma pergunta? Ranger de dentes? Não? Todo mundo tranquilo? Não. Pode falar, Josi. Tá tranquilo? Não, tranquilo. Então é só fazer mesmo a leitura, a pesquisa, né, gente? Dentro do que vocês já viram lá e responder de formato de texto, de forma objetiva e clara. Sem colocar número 1 e responder, número 2 responder, não, tudo diretão, formato de texto, beleza? Alguma pergunta a mais, Maria? Tranquilo? Então tá bom, gente, tá tranquilo, Milena, também? Acostumei já. Mamão com açúcar, né? Não, brincadeira, nem é com mamão com açúcar assim, mas como diz, o procedimento é tranquilo, né? Pelo fato de já fazer vários momentos, então fica mais tranquilo. A Camila, né? Não sei se a Camila já fez um estudo de caso alguma vez aqui com a gente. Se não, Camila, eu já coloquei, a gente está gravando aqui essa aula, que aí depois você pode dar uma olhada aí no início para poder verificar como que é, para você entender como que se escreve aí. E aí depois você pode entrar em contato com a gente para tirar as dúvidas que tiver, ok? É isso então, galera? Belezinha? Então, muito obrigada pela participação de vocês, valeu! Qualquer coisa vocês gritam, a gente está aqui para poder auxiliar vocês no que vocês precisarem, tá bom? Belezinha? Beijo, gente! Obrigada, Tchau! Aline. Beijo. Eu que agradeço, tchau!